A gente está num lugar onde tudo aponta que é fruto de uma avançada tecnologia. Porque se a gente for parar para analisar, né, as propriedades constituintes da Terra, a gente vai ver primeiro que isso não surgiu do acaso, segundo que foi algo muito bem estruturado, muito bem configurado, e terceiro que além de ser uma tecnologia muito sofisticada, com certeza existe alguém por trás disso, existe algo que configurou essa tecnologia. Nós podemos chamar esse algo de Deus ou de qualquer outra nomenclatura que a gente queira dar. Mas o que leva a gente a crer que a Terra é fruto de uma avançada tecnologia? Ou que a própria Terra é uma avançada tecnologia? Ora, basta a gente ver aí as camadas eletromagnéticas do planeta, principalmente a ionosfera e a noosfera. Que a ionosfera é uma camada de íons que funciona como um espelho refletor que irradia as ondas eletromagnéticas que vão de encontro a essa camada. Inclusive, a manipulação da ressonância Schumann, ela se vale totalmente da ionosfera, porque as ondas que eles enviam para modular essa ressonância Schumann, eles enviam para a ionosfera, e a ionosfera que faz esse trabalho de irradiação e conversão dessas ondas aí, e assim a frequência da ressonância Schumann é manipulada. Aí nós temos a noosfera. A noosfera é uma coisa muito interessante, porque é basicamente um conceito mais sofisticado do inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo recebeu esse nome pelo psiquiatra, né, o Carl Jung, que a partir de trabalhos e de pesquisas ele viu que realmente existe toda uma rede de comunicação telepática mental entre toda a humanidade, e essa internet mental ele batizou de inconsciente coletivo, que é inconsciente pelo fato de que nós não utilizamos essa possibilidade de modo consciente, mas de modo inconsciente. E a noosfera é basicamente o inconsciente coletivo. Funciona como um banco de dados planetário, né? Uma nuvem de dados compartilhada que qualquer pessoa pode ter acesso, bastando conseguir captar. E para você conseguir captar uma determinada informação, você tem que estar naturalmente vibrando na frequência dessa informação. Aí tem um exemplo muito interessante, né? Que ao redor do mundo, várias pessoas começam a ter as mesmas descobertas em diversos locais espalhados pelo mundo. Pessoas que aparentemente não possuem nenhuma comunicação entre si vão tendo acesso ao mesmo tipo de informação. Isso acontece por causa da noosfera, que são indivíduos que estão vibrando naquela frequência daquela determinada informação, e isso os faz a realizar o download dessa informação. E aí a gente vê principalmente nos povos antigos, né? Que tribos em locais extremamente remotos, isoladas umas das outras, tinham acesso ao mesmo tipo de conhecimento, né? Enquanto uma tribo na África conhecia com riqueza de detalhes sobre a constelação de Órion, sobre astrologia, astronomia, as mesmas informações, uma tribo na América do Sul conhecia a mesma coisa e com a mesma riqueza de detalhes, né? Por que isso acontece? Por causa da noosfera, que é um banco de dados eletromagnético que funciona como um invólucro que envolve toda a Terra. Então, assim como existe a atmosfera, a magnetosfera e a ionosfera, existe essa camada aí muito interessante que se chama noosfera, funciona como um banco de dados mental.
E aí, pô, nós temos as constituições das criaturas orgânicas, né? São compostas de células. Cada célula é um universo extremamente complexo e intricado, né? Se a gente for ver no próprio corpo humano, dentro de uma única célula, a complexidade de existências que existem é uma coisa assim incrível, né? Nós temos aí mitocôndria, ribossoma, aí dentro das gotículas do sangue tem os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Inclusive tem um vídeo no YouTube muito interessante, né? Do glóbulo branco perseguindo uma bactéria. Porque essa é a função do glóbulo branco, né? Ele é um organismo inteligente cuja a sua razão de ser é perseguir as bactérias e erradicar com as bactérias. Esse processo se chama fagocitose. E eles filmaram esse processo, assim, um negócio muito interessante. Uma brincadeira de polícia e ladrão real entre o glóbulo branco e a bactéria. Aí tem um vídeo no YouTube aí, só pesquisar aí, botar fagocitose ou glóbulo branco persegue bactéria, que vai encontrar isso aí. O glóbulo branco correndo atrás da bactéria e pegando a bactéria e fazendo uma fagocitose. E aí, pô, nós temos aí as plantas, né? Que possuem a clorofila, possuem células também muito interessantes, muito complexas, e que realizam um trabalho fundamental na Terra, que se não houvesse planta, não houvesse árvore, não haveria oxigênio, porque são as plantas que produzem, né, que reciclam o oxigênio para a gente, captando o gás carbônico e convertendo em oxigênio. E, pô, toda a natureza, toda a constituição da Terra está repleta desses exemplos, sabe, dessa tecnologia avançada que é a Terra. Aí a gente fica se perguntando, né, principalmente no meio científico, acadêmico, qual que é a tecnologia mais avançada que existe na Terra. Ora, a Terra é a tecnologia mais avançada. A própria Terra é a tecnologia mais avançada que existe na Terra. E no palco de toda essa tecnologia, de toda essa criação, nós temos aí o ser humano, né? E segundo o cristianismo e várias outras doutrinas aí, o ser humano foi criado para ser a coroa da criação, para ser a cereja no bolo. Então, de todas as criaturas que existem na Terra, o ser humano é basicamente a única criatura que é capaz de moldar a matéria, que a partir do pensamento cria um negócio como o iPhone, como tablet, como computador. E deveria ser assim, né? O ser humano deveria ser a cereja no bolo, deveria ser o maestro dessa grande sinfonia, dessa orquestra que é o planeta Terra. Por isso Deus colocou uma inteligência dentro da gente, uma alma, para que a gente tivesse domínio sobre a Terra, né? Para a gente reger a Terra, sermos os maestros da Terra. Inclusive isso está até escrito no livro de Gênesis, pô. Crescer e multiplicar-vos, e reine sobre as aves do ar, sobre os peixes das águas, sobre a terra inteira. O ser humano foi criado para isso, né? Para brilhar, para aprimorar ainda mais a criação a partir da sua sensibilidade da alma e das iluminações da inteligência. Infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Isso é óbvio. Basta a gente ver aí a forma como os seres humanos vivem, o modo como a nossa estrutura social está forjada, que a gente vai ver que realmente tudo saiu do planejamento, não aconteceu absolutamente nada que estava envolto no projeto inicial de criação do ser humano. Hoje o ser humano é apenas uma besta que se move debaixo do sol, faz um monte de merda, vive da pior maneira possível. Mas é bom a gente saber, né? Porque a gente foi criado para isso, pô, para degustar da criação da vida e aprimorar ela ainda mais. E é por essas outras também que eu tenho convicção
na existência de um sistema de controle que domina a Terra e aprisiona os seres humanos, sabe? Porque, pô, mesmo nesse corpo de carne, com todas as vicissitudes, pô, o ser humano ele poderia experimentar muito mais do que essa vida o oferece, entendeu? Percebo que a vida humana poderia ter sido algo infinitamente mais interessante, mais inspirador, mais inteligente, né? Mais prazeroso. Poderia ter sido uma coisa realmente incrível, fantástica, e que era isso que estava nos desígnios primordiais de Deus. Era ele, porra, ver o ser humano aí brilhando, né, cara? Na criação, conduzindo a criação da melhor maneira possível, fazendo uso, porra, elevado da sua alma, da sua inteligência que Deus deu, para que o ser humano conseguisse brilhar aqui, né? Pudesse brilhar, porque foi tudo estruturado para isso. A gente não precisa inventar o sol, inventar o vento, inventar a água, as marés, a fotossíntese das plantas. Já está tudo pronto, a gente já pegou tudo pronto, tudo, a comida toda preparada, já colocada no prato, servida. Era só a gente degustar mesmo, botar o nosso temperinho, pronto, né? Então é por isso, pô. Por essas outras que fica óbvio que existe aí uma causa contrária envolta a tudo isso, né? E é isso aí. Outra coisa que eu posso falar também nesse vídeo é que a gente precisava dar mais valor para a nossa genética, sabe? Na espiritualidade as pessoas falam muito sobre espírito, sobre alma, sobre o mundo espiritual, mas se esquecem que nós temos uma vida aqui e que essa vida aqui nesse plano ela possui várias configurações, né? E aí eu fico pensando, né, que o ser humano é repleto de componentes químicos e realiza reações químicas, né, a partir das correntes neurais. Aí nós temos aí o hormônio da serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, pô, se o ser humano ele não fosse tão burro, né, tão aprisionado nessa vida aí, a gente poderia estar fazendo várias pesquisas em prol da genética, e a gente deveria estar funcionando igual aqueles magos antigos com aquelas poções mágicas, né? Porque os processos químicos do ser humano, as reações químicas, elas podem ser manipuladas, pô. Aí você vê, um hormônio chamado serotonina concede a sensação de felicidade para o ser humano. Então por que isso não está sendo fabricado? Por que isso não está sendo introjetado na sociedade, né? Aí nós temos em contraparte aqueles outros hormônios que deixam a pessoa com depressão, infeliz, ou então a escassez de certos hormônios produzem isso, né? A depressão. Então a genética é algo que tem que ser levado muito mais em consideração. Parece que a gente esqueceu disso, que não é dado o ser humano a saber disso, dos processos químicos, das reações químicas. Hoje eu vejo a importância magnânima que isso tem na vida do ser humano. Ele está com as químicas do organismo dele bem balanceadas. Porque às vezes a gente está triste e nem sabe por quê. Mas se for ver, vai ver que é algum déficit hormonal. Simplesmente isso. Daí a pessoa come um chocolate e já se sente um pouquinho melhor. Porque a sensação de prazer do chocolate, o paladar, ela produz serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, caralho, a gente tinha que usar esse conhecimento, pô. Essa sabedoria, essa inteligência, sabe? Pra vida do ser humano ser uma coisa muito mais melhor do que é. Muito mais, não sei nem se existe isso, acho que tá errado, né? Muito mais.
se foda, a língua portuguesa é meio complexa. E, pô, ultimamente muitas pessoas têm me perguntado sobre reencarnação, né? E a maioria ainda tem aquela visão assim, kardecista da reencarnação, sabe? Aquela coisa de morre e volta, morre e volta. Mas eu percebo que a reencarnação é uma coisa muito mais dinâmica. E que nem sempre o dom que você traz aqui nessa vida, nem sempre é algo correlacionado com uma vida passada que você teve. Às vezes é puramente uma questão genética. Porque existe algo chamado memória celular. A memória celular, ela carrega informações de toda a tua ancestralidade, da raça na qual você faz parte, das aptidões e defeitos que os seus pais tinham, seus avós tinham. Então, a memória celular, isso é comprovado cientificamente. A memória celular tem um peso imenso na índole do ser humano, nas vocações dele, nas fobias, está tudo carregado na índole na memória celular, né? E também tem uma coisa que é mais fácil você ficar pensando em vida passada, né? Isso daí já resolve todas essas questões, né? Mas se a gente for ver o processo de vida intrauterina do ser humano, é uma fase aí em que o ser humano ele recebe praticamente todas as configurações da índole dele, das vocações, de como será a vida dele, do caminho dele na vida, tudo, cara. Tudo. As experiências que a mãe da pessoa passa enquanto a pessoa está dentro da barriga, durante o período de gestação, todas essas experiências elas ficam impregnadas na criatura que virá a nascer. Isso é algo que a gente não dá atenção, né? As mulheres ficam grávidas aí, faz um monte de merda, bebe cerveja, fuma cigarro. O mundo é uma raça estúpida, né? Infelizmente a raça humana é uma raça estúpida, não tem outra palavra para você designar, né? Aí você vê uma pessoa com gestação, com um filho dentro da barriga sendo colocada para fora da casa, porque a menina teve um filho com um cara que a mãe não gosta, aí sofre estresse. Tudo isso vai para aquela pessoa que está nascendo, pô. Isso vai ter uma influência gigantesca na vida daquela pessoa que está nascendo ali. De igual modo, pô, se tiver uma gestação boa, existe muito mais chance, né? Existe muito mais chance da criança nascer saudável em todos os aspectos, saudável na mente, na alma e no corpo. O espírito não, porque o espírito ele já é saudável por excelência. Não sofre esses impactos não, é um negócio incognoscível e imutável. Mas então é isso, pô. A Terra é uma grande tecnologia, sabe? Tudo foi... E quando a gente percebe que a Terra é uma tecnologia super avançada, a gente começa a se perguntar também o propósito, né? Qual o propósito dessa tecnologia, dessa programação, dessa criação aí? Parece que é um negócio assim meio... como se fosse um jogo de RPG, né? MMORPG, Multiplayer Online RPG. Jogos como Ragnarok, Tibia, Mu Online. A vida na Terra é como se fosse isso, né, cara? Um grande MMORPG. Propósito, né? Qual que é o propósito disso, né, velho? Porque tem algum sentido, tem algum significado, alguma razão, algum propósito, sabe? Ninguém criaria toda essa tecnologia, toda essa criação a troco de nada, pra nada, né? Mas talvez o propósito seja simplesmente viver, né? Aproveitar essa dádiva que é a vida, né? Se a gente for parar pra pensar, a vida realmente é uma dádiva, né? Deus criou tudo isso daqui do nada, pariu a criação de si mesmo, e o fato da gente estar aqui respirando, cara, já é um motivo de ter dádiva, né? Que a gente saiu do nada e veio parar aqui, com o sol, com a lua, as estrelas, as árvores.
os animais, a água. Pode ser que o propósito disso tudo esteja encerrado na própria razão de ser disso tudo, né? Qual que é o sentido disso? Não existe um sentido, né? Não existe. O propósito disso aqui é você simplesmente viver isso aqui. E eu espero que as gerações futuras consigam experimentar de uma existência muito mais interessante do que a nossa, né? Aí tem um trecho na Bíblia que está escrito, acho que no Apocalipse: e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Talvez seja esse o tempo, né? Talvez essa passagem esteja falando sobre esse momento em que a vida humana realmente será aquilo no qual ela foi programada para ser a princípio. E reinarão com Cristo durante 1000 anos. Isso aí, vou finalizar aí. Falou, é nóis.